E agora, meus amores, vamos dar continuidade, como eu falei no vídeo aula anterior, que nós iríamos agora tratar sobre quais são as práticas e contribuições que o professor pode oferecer dentro da organização escolar. Então, o professor deve compreender quem são as famílias de seus estudantes e estabelecer diálogo com as mesmas, estreitando relações e criando vínculos que fortaleçam o processo educativo dos estudantes. Ele também deve levar em consideração todo o tempo que o aluno está na escola e não só na sua sala de aula. Então, às vezes, o professor ele foca ali seu trabalho exclusivamente a sala de aula, mas o aluno, né, ele também vai estar interagindo com outros espaços que não seja o específico da sala de aula. Então, tem que estar atenta para toda essa questão que se volta, né, para a aprendizagem dentro do espaço de sala de aula, mas também as ações que são desenvolvidas pelos alunos fora do espaço da sala de aula, no âmbito ainda da escola. Então, e também buscar dialogar, né, com as famílias, conhecer a realidade do aluno fora do seu espaço de sala de aula, manter esse vínculo, né, entre estudante, pai e os pais dos mesmos, né, de forma afetiva, para que o trabalho do professor, propriamente dito, seja mais eficaz, né, fortalecendo, então, o processo educativo dos estudantes. Então, como o pedagogo pode ajudar o professor? A atuação do pedagogo escolar é imprescindível na ajuda aos professores, no aprimoramento do seu desempenho na sala de aula, ou seja, né, quais são os desempenhos da incumbência do professor em sala de aula? É ministrar os conteúdos através de métodos e técnicas, né, e formas de organização de classe. E nós sabemos, então, que nós estamos todo o tempo aqui falando, né, da organização do trabalho pedagógico, né, em sala de aula, podemos assim dizer. E aqui chegou o momento de estarmos tratando sobre isso, né, toda a organização escolar, porque o professor também é o gestor da sua sala de aula, né? Então, ele precisa do auxílio do pedagogo da escola para trabalhar conteúdos, né, através de métodos e técnicas dinâmicas que venham fortalecer e facilitar o aprendizado do aluno, né? Enfim, que o professor possa ter um auxílio positivo por parte do pedagogo escolar, no sentido de aprimorar, de buscar e de executar métodos e técnicas mais dinâmicas para que os alunos possam aprender com autonomia. Daí nós vamos ter, assim, dentro da organização da escola, nós vamos ter essa organização da seguinte forma, partindo aqui da direção, né? Aí nós vamos ter de maneira conjunta a associação de pais e mestres e conselho escolar, né? E aí vamos ter a secretaria, o serviço de orientação, nós vamos dentro do conselho escolar, né, também, aí nós vamos ter aqui essas dimensões, repito, secretaria, serviço de orientação, professores, pessoal auxiliar e alunos. Então, a escola, ela tem todos esses segmentos aqui, direção, aí associação de pais e mestre aqui no topo, né, direção, aí vem a associação de pais e mestre e conselho escolar. Essas aqui são as questões burocráticas, né, o organograma, né, das dimensões da hierarquia dentro do espaço escolar, né? Que nós vamos ver direção, associação de pais e mestres, conselho escolar, depois nós vamos ver a secretaria, o serviço de orientação, professores, pessoal auxiliar e os alunos. Todos esses setores aqui estão, né, aqui com relação, tudo se voltando para o bom funcionamento da aprendizagem dos alunos, serviço de orientação. É isso, orientar os alunos, né, de maneira positiva. Então, dentro do espaço, dentro da organização do espaço escolar, nós selecionamos aqui algumas imagens. Nós podemos perceber através dessas imagens como deve, então,
ser organizado o espaço de sala de aula, né? Um espaço democrático, onde propicie momentos em que os alunos vão estar interagindo com objeto de conhecimento, se sentindo satisfeitos, se sentindo interessados a aprender cada vez mais de maneira dinâmica, empolgados. Nós podemos observar aqui a participação ativa dos alunos, né, em sala de aula, dentro de um processo de mediação docente de maneira satisfatória, atendendo aí as potencialidades de aprendizagem, o interesse de cada aluno, né, de maneira coletiva, mas respeitando a questão individual, ou seja, o que é peculiar, a diferença, né, dentro do coletivismo educativo. Então, trabalho do professor em sala de aula. É preciso que a sala de aula seja vista como um ambiente em que o conhecimento científico tenha seu mérito de ampliar nossa capacidade de compreender e atuar no mundo em que vivemos. Por isso, o ensino deve oferecer ao aluno a oportunidade de reflexão e ação e prepará-lo para reivindicá-las, né? Reivindicar todas essas ações e reflexões por intermédio, né, do amadurecimento próprio de suas ideias, de seus processos de aprendizagem. Então, trabalho do professor em sala de aula envolva conteúdos teóricos em situações práticas, utilize simuladores e jogos empresariais no trabalho em grupo na sala de aula, leve o aprendizado para fora da sala de aula. E esse ato de levar o aprendizado para fora da sala de aula, ele deve se dar, né, através de um ensino, de uma pesquisa e extensão. Então, o ensino é o momento em que o professor vai estar ensinando, a pesquisa é o momento em que o professor vai estar estimulando, motivando os alunos a pesquisarem, para depois fazer trabalhos, tipos de exposição dessas pesquisas, as feiras de ciência é exemplo disso, né? Seminários, mesas redondas, encontros pedagógicos. Então, tudo isso são exemplos de onde o aluno pode estender aquele conhecimento, né, através de eventos eficazes, onde possa ter uma participação ampla de toda a comunidade escolar e levar todo esse conhecimento adquirido no espaço de sala de aula para as demais dimensões do espaço escolar, enfim, para toda a comunidade escolar, trazendo os pais para o espaço escolar para expor essas pesquisas, esses conhecimentos teóricos adquiridos, né, em sala de aula. Então, como trabalhar em sala de aula com o aluno? Determine o número de participantes por grupo, é importante trabalhar em grupo, é de fundamental importância, né? Ter autonomia, dar autonomia aos seus alunos para que eles possam, ler um texto sobre determinado assunto que o professor está explicando e dar oportunidade para esse aluno demonstrar o que ele aprendeu, os entendimentos, né, que ele teve daquela leitura que ele fez. E 9, nas disposições de carteiras e ambientes, essa questão de fila indiana não é legal, né? Vez por outra, fazer uma mesa redonda, colocar as carteiras em ciclo, né? Para que o professor ele possa interagir de maneira interdisciplinar, né? De maneira eficaz com os alunos, onde os alunos se sintam que aquele espaço, o professor não é o detentor de todo o conhecimento, mas aquele que está mediando o conhecimento e que ambos vão aprender juntos, né? Então, trabalhe com problemas reais, aquilo que né, próximo do conhecimento do aluno, não só com isso, mas que parta dos conhecimentos prévios dos alunos, valorize, sempre que for desenvolver algum conteúdo, antes fazer um levantamento do que o aluno já sabe sobre aquele conteúdo a ser explorado em sala de aula, escute as opiniões dos alunos também, né? É um trabalho que se torna eficaz em sala de aula. Atividades para se trabalhar a diversidade na sala de aula é de fundamental importância. Por quê? Porque isso vai fortalecer a autoestima a partir da representatividade, né, de cada aluno. Faça dinâmicas de integração para as crianças, explore a diversidade por meio de filmes infantis, execute dinâmicas que estimulem valores,
use os personagens da literatura infantil, e isso para o público infantil, mas para o público que está aqui no ensino fundamental, vai se adequar tudo isso aqui para esse público. E assim, espero ter contribuído positivamente para o aprendizado de cada um de vocês sobre a temática aqui discutida, que a partir de então vocês tenham uma nova visão de como deve se estruturar, se organizar o trabalho pedagógico, o trabalho em sala de aula, para assim o aprendizado acontecer de maneira positiva, eficiente e satisfatória.